26 de maio, 16 horas e 6 minutos, aguardando a turma D07TA, Sistemática do Comércio Exterior. Boa tarde, professor. Oi, Isaías, tudo bem? Eu achei que não fosse entrar ninguém hoje. O pessoal tá de ressaca, é? Será que o pessoal se esqueceu que nós mudamos de horário com o professor Humberto? Eu acabei de mandar no grupo, né? Porque acho que tem aluno que acho que não deve ter olhado. Eu mandei falando que é o senhor que tá em sala. Tá bom. Mais cedo, da aula da Silvia foi a mesma coisa. Eu entrei, aí eu avisei, né, que era a aula dela e o pessoal começou a entrar, né? Mas olha, Isaías, se você parar para analisar, todo mundo tem as mesmas informações, né? Então, Uhum. teoricamente, todo mundo sabe quais são os horários e a responsabilidade de cada um, E entendeu? no sistema tem, né? O sistema tá lá avisando a sua aula de hoje. Pois é, no sistema eu já mudei, já alterei. Se ele entrar na plataforma, já está dizendo que é quarta-feira, às 16h10, entendeu? É questão de interesse mesmo, como o senhor falou. Tá bom. Bora começar, né? Pode começar. Eu Calor vou, tá demais hoje. hoje tá quente pra caramba. Não, demais, professor. Quando eu estiver chegando, me avise aí, tá? Tá bom. Tá. Deixa eu ver aqui. Apareceu. Tá. Então, esse foi o último slide da última aula, né? Nós estamos, só para fazer uma revisão, estudando uma cartilha que foi preparada pelo Porto de Santos, né? Quem preparou foi a Diva Alves Kodama. Eu até vou dar uma olhada depois com calma no Google, porque Kodama é um sobrenome japonês. Talvez seja descendente de japonesa. Talvez, né? Ok, então, vamos continuar então. Vamos falar sobre alguns cuidados específicos. Tá? Você pode ler, Isaías? Posso sim. Quando houver alteração da razão social da empresa, juntar os documentos que comprovem a alteração. Isso. Não sei se você lembra, logo no início dessa cartilha, ele diz o seguinte: os maiores erros que acontecem são erros ocasionados por falta de cuidado de quem está preenchendo, né? Então, nós já até discutimos isso na aula passada, né? O erro, quando acontece, o atraso, quando acontece, é um erro humano, né? Então, por exemplo, se houve uma alteração social na razão social e na documentação tiver com os dados anteriores, não vai bater, não vai cruzar as informações, e tudo isso vai provocar um atraso, ok? Outra coisa que é importante é a famosa averbação. A averbação é a confirmação do despacho, né? Você pode ler, Isaías? Tá. A averbação do despacho. Observar a correta indicação no despacho da quantidade de mercadoria e o correspondente peso bruto, tendo em vista que, após o desembaraço, havendo divergência com os dados informados pelo transportador, no sistema, a averbação não se processará automaticamente. Isso, obrigado. Então, observe que tudo tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, se na documentação tem um peso bruto, X toneladas, né, e na documentação tá com outro peso, ele não vai bater a informação, vai ter divergência e vai bloquear, tá? Aí nós temos aqui a retificação de dados do registro de exportação, RE é registro de exportação. Só um minutinho que entrou uma pessoa. Eu acho que é a Adriele. Deixa eu ver aqui, a Andresa que entrou. Andressa. Ok? Bom, então, continuando. Apresentar a proposta de alteração de registro de exportação aprovada pelo órgão interveniente responsável pela análise da alteração do item solicitado para a realização de retificação do registro de exportação em despacho averbado. Tá? Oi, Andressa, você está ouvindo a gente? Oi? Alô, Andresa? Andresa na escuta? Tá? Aí nós temos aqui a equipe de despacho de exportação.
A equipe de despacho são 4 órgãos, tá? GREP, GDAD, GRUAP, GMAX. Vamos ver cada um deles individualmente. Primeiro, o chamado Grupo de Recepção de Documentos do Despacho. Grupo de Recepção dos Documentos do Despacho. Isaías, você lê para a gente? Este grupo é responsável pela recepção dos documentos instrutivos do despacho de exportação e o seu respectivo registro no Siscomex, encaminhando-os ao GEDAD. Ok. Então, o próprio nome já está dizendo, né? É o grupo de recepção. É o primeiro grupo. Ele recebe os documentos e encaminha para o GEDAD. O que é o GEDAD? É o grupo de despacho aduaneiro de exportação, tá? Então, é o grupo responsável pela conferência aduaneira dos despachos de exportação, efetuando, quando for o caso, o exame documental e a conferência da mercadoria, bem como o seu desembaraço e emissão do comprovante de exportação, quando solicitado pelo exportador. É responsável também pela análise dos despachos, com registro a posteriori, inclusive de mercadorias para uso e consumo de bordo. Interessante, né? Até mesmo as mercadorias de consumo de bordo também são checadas, ok? Outro órgão é o Grupo de Análise de Processos da Exportação. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui na sala. Opa, entrou a Adriele agora. Oi, Andresa, você está ouvindo a gente? Alô, Agora Andresa? eu sei, professor. Você consegue ler esse material? Tá dando para ler? Consigo. É? Então tá. Então leia para a gente, por favor. GRUAP, Grupo de Análises de Processos da Exportação. Este grupo é responsável pela análise dos processos de exportação temporária, reexportação e de assuntos gerais ligados à exportação. Controla ainda o arquivamento e desarquivamento das declarações de despacho, de exportação e processos. Ok, obrigado. Tá, então, nós estamos vendo aqui quais a equipe, né, que é providencia, tem toda uma equipe. Primeiro, a gente viu aqui que nós temos o grupo que recebe os documentos, que é o grupo de recepção dos documentos. Ele recebe o documento, aí ele encaminha para o grupo de despacho aduaneiro, que tem uma responsabilidade muito grande, né? Ele confere, faz a conferência, né? Ele checa o documento, ele checa a mercadoria, toda a parte burocrática do desembaraço, a comprovação a emissão do comprovante de exportação, quando é solicitado pelo exportador. Esse último que você leu é o grupo de análise de processos, né? Então, esse grupo é responsável pela análise, eles vão analisar, né, os processos de exportação temporária, exportação e de assuntos gerais ligados à exportação. Controla ainda o arquivamento e desarquivamento das declarações de despacho de exportação. E, por último, o GMAX, que é chamado Grupo Manifesto, Averbação e Alteração de Registro de Exportação. Adriele, você está ouvindo a gente? Alô? Câmbio? Sim, professor, estou ouvindo. Tudo bem? Boa tarde. Você pode ler para a gente, por favor, Adriele? Sim. Grupo de manifesto, averbação e alteração de registro de exportação. É o grupo responsável pelo recebimento dos manifestos e conhecimentos de transporte comprobatórios do embarque das mercadorias exportadas, averbação dos dados de embarque e análise dos pedidos de alteração dos registros de exportação. Ok, obrigado. Show de bola. Deixa eu só dar um ok aqui. Alguém está entrando aqui, tá? É o Marcos. Oi, Helene, tudo bem? Você está ouvindo a gente? Oi, professor, tudo bem? Estou sim. Tá todo mundo bem de saúde por aí? Graças a Deus. Ah, legal. Opa, tá entrando mais um, é a Mayumi. Professor, Oi. o senhor pode dar uma breve explicação sobre a averbação? Então, a verbação é a última etapa do processo, que é a confirmação, tá? Ele é o ok final, entendeu? Então, o auditor fiscal da Receita Federal, quando a documentação está tudo ok,
ele dá a averbação, que é a confirmação que a mercadoria foi despachada, encaminhada, embarcada e está tudo ok, tá? Ok. Beleza. Ok. Mayumi, tudo bem com você? Boa tarde, tá tudo bem? Tarde. Ok, ok. Oi, ei, Marcos. Marquinhos, tá tudo bem? Você consegue ouvir? Alô, câmbio na escuta. Marquinho na escuta. Sou eu, professor? Só tô... eu tô dando um oi para ver se tá tudo ok. Tá tudo ok? Ah, tá tudo ok, professor. Tá, então vamos falar agora sobre as importações, tá? Mayumi, você pode ler para a gente, por favor, importação? Recintos alfandegários. No Brasil, as mercadorias importadas até que sejam liberadas pela alfândega devem necessariamente ficar depositadas em recintos alfandegados. Esses recintos podem estar situados na zona primária, é o caso das instalações portuárias alfandegárias do IPA. Na zona secundária, é o caso das estações aduaneiras interiores da EAD. Isso, obrigado. Eu acho que é bom vocês anotarem. Vocês estão com o Podia caderno aí? ser. Anota aí o que é IPA. IPA é Instalações Portuárias Alfandegadas. Anotem. Instalações Portuárias Alfandegadas. Essas instalações são chamadas de zona primária. A zona secundária é o caso das estações aduaneiras interiores, tá? EAD. Anota aí. IPA. O que é IPA? O que é IPA? E aí, pessoal, o que é IPA? Instalações portuárias alfandegadas. Isso, instalações portuárias alfandegadas. Elas são chamadas de zona primária ou secundária? Hein? São chamadas de zonas primárias, ok? E nós temos as chamadas zonas secundárias, são as estações aduaneiras interiores. Tudo bem? Beleza? Ok. Inclusive, toda vez que nós compramos uma mercadoria importada, né, a instalação portuária alfandegada que chega é em Curitiba. Vocês sabiam disso? Hein? Vocês já compraram aqueles produtos como é? Desses sites chineses? Vixe, qual outro que tem? Aquela famosa, aquela AliExpress, tem uma outras aí. Tem vários outros sites chineses, né? Esses produtos vão todos para Curitiba, tá? Ok? Depois é que vem pro Pará. Vamos falar sobre o prazo de abandono das mercadorias, ok? Marco, você consegue ler para a gente, Marco? Sim. Após serem descarregadas do navio, as mercadorias não podem ficar indefinidamente depositadas nos recintos alfandegados, sob pena de serem consideradas abandonadas pelo importador. Isso, tem todo um prazo, né? Muito bem. Quem é que pode ler para a gente? Andresa, você consegue ler? Consigo, professor. As mercadorias serão consideradas abandonadas após o transcurso dos seguintes prazos contados da data de descarga do navio: 90 dias quando depositadas em recinto alfandegado de zona primária, ou 120 dias quando depositadas em recinto alfandegado de zona secundária. Ok, então quando ele for depositada na zona primária, o prazo é 90 dias. E se for na zona secundária, 120 dias, tá? O que acontece se estourar o prazo? Isaías, leia para a gente. Alô? Isaías, câmbio. Opa, professor, estava falhando aqui a ligação, agora que Tá, pegou. desculpa. Vou ler aqui Leia para o aí. senhor. Esgotados esses prazos, os recintos alfandegados emitem um documento denominado Ficha de Mercadoria Abandonada, que é o FMA, que é encaminhado à alfândega, que irá então proceder à apreensão dessas mercadorias.
Tá? Então, quando passa esse prazo, na zona primária 90 dias, 120 dias na zona secundária, tá? É emitido um documento chamado FMA, Ficha de Mercadoria Abandonada, e é encaminhado à alfândega. O que acontece depois? Né? Quem é que pode ler aqui? Helene, você consegue ler, por favor? A seguir, será dada ciência ao importador da apreensão efetuada, abrindo-lhe o prazo de 20 dias a contar da ciência para iniciar o despacho de importação. Não tomada essa providência, será aplicada à mercadoria a pena de perdimento, passando esta a fazer parte do patrimônio da União. Isso, então, passando esse prazo, né, é comunicado para a empresa importadora que ele tem mais 20 dias para providenciar o despacho. Caso o importador, sei lá, por algum motivo, ele não tome providência, então essa mercadoria ele faz parte do patrimônio da União, ok? Então é isso. Vamos falar então um pouco sobre despacho de importação, tá? Andresa, você pode ler para a gente, por favor? Posso. Despacho de importação. Canais de parametrização. O despacho de importação se inicia com o registro da Declaração de Importação, DI, no Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior. Ok, então nós temos aqui... Bom, a parametrização vocês já conhecem, né? Adriele, você pode ler, por favor? Oi, professor, o quê? Você pode ler para a gente? Ah, sim. As declarações de importação são parametrizadas para um dos seguintes canais de conferência aduaneira. Isso. Então, da mesma forma que tem a parametrização para a exportação, existe uma parametrização para a importação que você já conhece, tá? Mayumi, você pode ler? Mayumi? Alô? Oi, leia para a gente. Verde, pelo qual o sistema procederá ao desembaraço automático da mercadoria, dispensados o exame documental, a verificação da mercadoria e a entrega dos documentos de instrução do despacho. Amarelo, pelo qual será realizado o exame documental e, não sendo constatada irregularidade, efetuado o desembaraço do aduaneiro, dispensada a verificação da mercadoria. Vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do exame documental e da verificação da mercadoria. Ou cinza, pelo qual o desembaraço somente será realizado após o exame documental, a verificação da mercadoria e o exame preliminar do valor aduaneiro. Isso, obrigado. Então, são 4, né? A parametrização verde, a mercadoria passa direto. É o mais rápido de todos. O amarelo, primeiro ele precisa, os auditores fiscais precisam dos documentos se está tudo ok. Se for vermelho, ele tem que checar o documento e tem que checar a mercadoria. É claro que é feito por amostragem, ele não vai olhar toda a mercadoria, não tem como. E o cinza, ele checa o documento, ele checa a mercadoria e ele checa se os impostos foram todos pagos, se está tudo ok, tá? Então, essa é a parametrização. Olha o arbítrio! Ok. Quem é que pode ler aqui, por favor? Isaías, você pode ler para a gente? Leio sim. Quando o despacho é selecionado para o canal verde, a mercadoria é automaticamente desembaraçada pelo sistema, devendo o importador comparecer à alfândega apenas para retirar o comprovante de importação. Isso. Então, isso aqui é bem automático, tá? Marquinhos, você pode ler isso aqui? Alô, Marquinho? Pode ser. Leia aí. Quando o despacho é selecionado para os canais amarelo, vermelho ou cinza, é necessário que o importador apresente à alfândega os documentos necessários à sua análise. Somente a partir da entrega dos documentos é que a alfândega poderá iniciar a análise do despacho. Isso. Então, quando é o amarelo, já tem uma exigibilidade maior. Quem pode ler? Andressa, você pode ler essa? Posso. Havendo motivos que o justifiquem, pode-se determinar a conferência da mercadoria
mesmo quando o despacho for selecionado para os canais verde ou amarelo. Tá? Então, se tiver algum motivo, sei lá, algum tipo de desconfiança do fiscal, é possível, tá? Em alguns casos que se justifique a conferência da mercadoria, ok? Isso pode acontecer, tá? Muito bem, quem é que pode ler aqui? Adriele, leia esse aqui, por favor, prazos médios. No caso dos despachos de canal amarelo, vermelho ou cinza, para que a mercadoria seja desembaraçada o mais rápido possível, o importador deve apresentar o quanto antes à alfândega os documentos que o instruem. Isso, obrigado. Então, mais uma vez, a gente observa aqui o fator humano, né? Quanto mais ágil a empresa importadora for de providenciar os documentos, maior a celeridade do processo, ok? Muito bem, estando a declaração corretamente preenchida e instruída, o desembaraço da mercadoria ocorre, via de regra, nos seguintes prazos. Então, de acordo com aquela cartilha, né, se o documento é entregue de manhã, o sinal verde é automático, o desembaraço é no mesmo dia. Se for amarelo, no mesmo dia. Se for vermelho, no dia seguinte. E se for cinza, tem uma observação que a gente vai ler logo mais. Se o documento é entregue à tarde, o sinal verde automático é no mesmo dia. O amarelo é no dia seguinte, o vermelho em 2 dias. E o cinza é esse asterisco que a gente vai ler agora, né? Com relação ao canal cinza, não há um prazo médio que represente a grande maioria dos casos, pois, via de regra, a celeridade na liberação da mercadoria depende quase exclusivamente da maior ou menor rapidez com que o importador apresenta à alfândega os documentos exigidos pelo acordo de valoração aduaneira. Pode-se dizer, entretanto, que quando esses documentos são apresentados de imediato, o desembaraço ocorre em cerca de 1 ou 2 dias após a conferência da mercadoria. Então, como vocês podem ver, o canal cinza, ele pode ser rápido, dependendo da celeridade do importador de providenciar a documentação que se pede, tá bom? Eu vou pedir para Helene, você pode ler, Helene, esse aqui, por favor? Como se pode observar, para uma DI do canal amarelo... Tá, só um minutinho. DI, o que é DI? Declaração de importação, tá? Ok? Ok. Ok. Como se pode observar, para uma declaração de importação no canal amarelo, se os documentos para análise forem entregues no período da manhã e não houver qualquer erro no seu preenchimento, a mercadoria será desembaraçada no mesmo dia. Em se tratando de canal vermelho, a mercadoria será desembaraçada na imensa maioria dos casos no dia seguinte. Por isso, para o importador que tem pressa, é muito importante que os documentos sejam sempre entregues pela manhã. Isso, então, providenciar a documentação que seja entregue pela manhã. Eu estava conversando com uma aluna da noite, e na noite nós temos 2 alunas que trabalham numa empresa de importação e exportação. E uma delas, ontem, me falou o seguinte: professor Suzuki, ela falou, aliás, na segunda-feira, o problema não é a questão da documentação ou da parte burocrática. O problema, professor, é que tem pouquíssimos fiscais da Receita Federal. Então, ela disse que tem, não lembro, aqui no Pará, eu não lembro se tem meia dúzia, e às vezes eles têm, para analisar, mais de 100 mais de 100 cargas no mesmo dia. Então, ela estava me falando que o problema, aqui no Pará, pelo menos, é a quantidade de agentes fiscais da Receita Federal. Até brinquei para ela, né? Falei assim, olha, então, quando surgiu o concurso público, estuda bastante para passar. Aí ela estava comentando, professor, isso aqui é o meu sonho, porque o auditor fiscal da Receita Federal trabalha pouco e ganha bastante. Então, ela estava fazendo esse comentário, ok? Pessoal, eu vou dando uma parada por aqui, tá? Quem tiver curiosidade, esse material, ele está na cartilha. Se vocês pegarem aquela cartilha, copiarem e colarem no documento do Word, vai dar mais ou menos 21 páginas,
tá? Se você imprimir frente e verso, vai dar umas 11 páginas de material, tá? Eu acho que vale a pena, porque ele é muito prático, é uma cartilha, né? Embora a gente esteja lendo parágrafo a parágrafo aqui, essa cartilha, ela dá uma visão bem geral para quem quer exportar e para quem quer importar, tá bom? Deixa eu só fazer a chamada aqui, um controle, só um minutinho, por gentileza, espera aí. É igual, o Lucas chegou bem na hora do chamada. Vixe Maria. Tá vendo só? Ele só aparece nessas horas aí. Não é, caramba? Chegou bem na hora da chamada. Adriele está presente. Andresa está presente. Helene está presente. Isaías está presente. Lucas Egito está presente. Marcos Souza está presente. Mayumi Tanaka está presente. Ok, beleza. Pessoal, é isso aí. Então, a gente se encontra semana que vem. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, 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 tchau. Valeu, Tchau, professor. tchau. Grande Boa abraço. tarde. Tchau, tchau.